O tema hoje é o transporte público aqui em Lajeado, aumento de tarifa, climatização e outras questões que estão sendo discutidas. O projeto de lei que está existindo, existe e vai ser tema de muita discussão na Câmara e quem sabe aí vai ser votado também nos próximos dias. É o tema de hoje aqui no nosso Entre Linhas pela TV Univates. Boa noite, está no ar o Entre Linhas, aqui pelo canal 15 da NET e também canal 15 da Brasrede, TV Univates, e a gente falando sobre, como eu já disse na abertura, o transporte público de Lajeado, falando aí sobre algumas questões que a gente também já chegou a citar aqui, o aumento da tarifa, itinerários, também a questão da climatização, que é uma das coisas que surgiram, enfim, a gente vai debater esses temas e o projeto de lei, né? O projeto de lei que está sendo discutido, sendo pautado aí em reuniões e que pode ir à votação a qualquer momento aí nas próximas sessões da Câmara de Vereadores. E para falar sobre esse tema, estamos trazendo o Natanael dos Santos, procurador-geral, e que está à frente, está incluído em uma comissão, né, que debate esse tema e que analisa este tema mais aprofundadamente. Também o Carlos Ranzi, que esteve à frente de reuniões que aconteceram, estão acontecendo também para falar sobre o transporte público e esse projeto de lei. A gente vai cumprimentá-los, já agradecendo a presença deles aqui. Muito boa noite, bem-vindos ao Entre Linhas. Queria começar falando então com o Carlos Ranzi, se ele puder já nos dizer como está essa situação, o que é esse projeto de lei que gera tanta discussão, que revoga outras leis, enfim, o que ele tem de diferente e quais são as principais questões que estão em debate agora. Tudo bem? Bom, Júlia, a todos os telespectadores também, sejam bem-vindos ao debate. É um projeto de lei que ele não é novidade no município de Lajeado, ele já foi pautado, inclusive, na última legislatura. Entretanto, na oportunidade, acabou não sendo votado, não teve um parecer favorável por parte da Câmara de Vereadores. O projeto, então, ele está vindo agora, então, por uma segunda vez, nesta legislatura, agora, então. Foi apresentado ao final do ano passado, né? E, como não houve tempo hábil, os vereadores julgaram que, por ter sido apresentado nas últimas sessões do ano, já dentro do mês de dezembro, acabou sendo arquivado e desarquivado, agora no começo deste ano, para ser apreciado pelos vereadores, que têm o feito por meio das reuniões das comissões. E nos próximos dias nós temos ainda o convite já feito à empresa que está fazendo o estudo, que resultou também neste projeto de lei. A gente já tem aí, são 3 empresas que são envolvidas neste levantamento, na formação desse projeto de lei, sendo uma contratada na legislatura passada e 2 esse ano, né, nessa legislatura. Então, é um tema que a gente dá o elogio à administração municipal, porque ele tem que ser tratado. Não se discute a respeito de se deve ou se não deve ser votado. Ele tem que ser apreciado, ele tem que ser votado, até por uma questão de a gente regularizar uma situação que vem sendo postergada ano após ano no município de Lajeado, com contratos emergenciais que vêm sendo fixados com as empresas que hoje prestam serviço no nosso município. E disso acaba decorrendo, então, todo o problema que a gente ouve dos usuários dos ônibus, a respeito da qualidade da prestação do serviço, do horário, enfim, porque até a própria empresa não tem segurança da continuidade da prestação do serviço. Então, o que a gente tem hoje é um projeto que foi apresentado pela Prefeitura Municipal, chegou ao Legislativo, já houveram algumas rodadas de negociação, de debates a respeito do projeto, e, como você já antecipou, um dos principais fatores que foi levantado pelos vereadores, e é um clamor da sociedade, que se tenha, de fato, a contemplação de ter o ar-condicionado nos ônibus, até porque existe uma questão de que este projeto votado, aprovado, sendo feito o edital para chamamento das empresas, essas empresas vão ficar mais do que uma década prestando esse serviço. Então, a gente tem um sentimento de que, no mínimo, no projeto de lei, por exemplo, deva prever que existam a instalação de ar-condicionados, ainda que de maneira escalonada. E isso daí ficaria, por meio do projeto e das emendas, a decisão do próprio prefeito, por meio de decreto, quanto percentual colocar da frota de início e ao longo dos anos. Pois é.
Vamos cumprimentar também o Natanael, que gentilmente atendeu o nosso convite. Boa noite. O que a gente pode falar dessa comissão que tu fazes parte, que tu estás aí participando e à frente, e qual a função dela também, quais as análises que vocês fazem, enfim, me fala um pouco também desse trabalho que tu fazes junto a essa comissão. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite aos telespectadores. Boa noite, Carlos Ranz, vereador. Bom, essa comissão ela foi elaborada a partir da necessidade dessa adequação do transporte público de Lajeado. Tá? A comunicação do município através da regulamentação desse serviço, ela tratou de elaborar uma comissão interna, ela é composta por mim, né, como já foi referido, pelo Carlos Kaiser, que era o anterior coordenador do setor de trânsito, e pela Eliana Eberle, que é a coordenadora do setor de licitações. E essa comissão, justamente o trabalho foi esse, foi se reportar ao estudo anterior, como já citado pelo vereador, um estudo anterior que foi feito, foi contratado em 2015, 2016, se eu não me engano, agora é exatamente a data. O município reanalisou esse estudo feito e contratou uma nova empresa para reanálise e pesquisa de campo do atual serviço que vem sendo prestado. E dentro dessa comissão, um dos trabalhos nossos foi a elaboração de um projeto de lei, uma modernização do sistema. O município entende que esse sistema ele precisava de uma modernização. A lei atual que regulamentava de forma geral o transporte público do município, ela era de 1984, com alterações em 86 e seguidas alterações. Então, um dos primeiros passos da comissão foi essa reanálise de legislação. Então, foi encaminhado esse projeto de lei, o projeto 187 de 2057. 57, desculpa, foi o projeto de lei 157 de 2018 para regulamentar esse serviço de transporte. Tudo bem. E nessas análises, estudos serão feitos ou estão sendo feitos, na ótica de vocês, o que deve ser constatado, o que vocês já veem aí como grande problema a se enfrentar? Claro que qualquer modernização, claro que por exemplo, a gente falou antes de climatização também, isso gera custo, isso gera aumento, mas tudo tem uma linha tênue, né? Também para que não se ultrapasse o limite aí do pagável, do que a população também entende como viável, né? O que a gente pode falar assim do grande problema ou dos grandes problemas que vocês começam a enxergar nesta modernização, nessas mudanças que se pensa em fazer? O que mais se discute e daqui a pouco mais a população pode até em algum momento reclamar? Bom, a gente buscou algumas informações a respeito e um dos principais itens, né, que se tem é justamente o preço. O preço sempre entra como item de debate. Outro item é a pontualidade. A questão das estradas, onde é que se trafega, enfim, a qualidade disso. E nisso entra uma discussão que é fora dos ônibus, mas a respeito da questão da quantidade de lombadas que tem no nosso município, necessárias para evitar acidentes, mas em virtude também de uma situação de alta velocidade que alguns imprudentes acabam tendo. E outra é a qualidade da frota, que a gente invariavelmente bate na questão da incerteza da empresa que presta o serviço, comprar uma frota totalmente nova, ou fazer um investimento grande, porque cada vez que você vai comprar um ônibus, não se gasta, não é que nem comprar um carro que sai 50, 60, 70 mil reais, 100 mil reais um carro com um valor mais expressivo. Né? Um ônibus ele custa muito mais do que isso, então a empresa vai imobilizar um investimento muito grande. Então é por isso que eu reforço, esse projeto ele tem que vir, ele tem que dar certo, ele deve ser aprovado pela Câmara, né, com os devidos ajustes que a Câmara achar que é necessário, com os devidos vetos que o prefeito achar necessário e a possibilidade ainda dos vereadores reverter caso não se chegue num consenso. Mas esses itens de preço, de pontualidade, da qualidade da frota dos ônibus, acabam sendo intrínsecos ao que essas aproximadamente 7.500 pessoas por dia que utilizam os ônibus acabam vendo todos os dias. Entende? São os anseios delas que sejam recebidos, que sejam melhorados esses itens aí. Na verdade, o que aconteceu? O município,
essa comissão, ela contratou uma pesquisa de campo, foi feita uma pesquisa com o atual sistema existente e dentro dessas aferições realizadas, realmente, o município ele procura ouvir a comunidade, vai haver uma audiência pública para debater, é importante esse debate com a comunidade e vieram pontos cruciais, por exemplo, itinerários, houve sim o município demanda de uma maior frequência nos itinerários. Hoje, uma das pautas sociais que tem com os usuários dos transportes é essa quantidade, tá? Diretamente ligada a serviços essenciais, serviços de saúde, como a unidade de pronto atendimento que a gente tem no bairro, no Moinhos da Água, e como o Hospital Bruno Born, que são linhas que demandam, por ser um serviço de saúde, maior frequência. A qualidade da frota também, a gente tem noção e a gente veio dessa pesquisa a necessidade de qualificação da frota, mas tem justamente o reflexo de haver um contrato precário, não decorrente de um processo licitatório, em que as próprias empresas não têm essa segurança jurídica de permanecer por um longo prazo e, assim, efetuar investimentos na frota, a necessidade da qualificação da frota. A climatização é uma situação bastante debatida, tá? A climatização e outras circunstâncias que o município tende a exigir depois, num processo licitatório, ferramentas de maior controle e participação social, participação dos usuários diretamente ligada à prestação do serviço. Como, por exemplo, a necessidade dos veículos estarem equipados com GPS e aplicativos com a população e os usuários controlando os itinerários, verificando em qual local se encontra o seu ônibus para demandar menor tempo de espera nas paradas de ônibus. As paradas também é uma situação que foi nos colocada, sim, hoje há uma necessidade do sistema adequar a essa necessidade de transporte, a qualidade das paradas de ônibus, né, dos terminais. Isso tudo são situações que, após o projeto de lei sendo aprovado e com as emendas, como foi referido, e o município vai sim convocar uma audiência pública para o debate mais direto ainda com o usuário do transporte coletivo. Então, a intenção nossa realmente que o usuário ele tenha a total satisfação do serviço que ele está em utilização por eles. Bacana. Nós vamos seguir deste ponto, seguir debatendo, discutindo esse tema. Depois do intervalo, estamos terminando o primeiro bloco, voltamos em instantes. De volta com Entre Linhas, estamos falando hoje sobre transporte público em Lajeado, transporte público aqui do município lajadense. A gente vai falar sobre isso, estamos falando, né, você que está chegando agora, com o Natanael dos Santos, ele que é procurador-geral, faz parte de uma comissão aí que avalia, que trata de alguns estudos aí sobre esse projeto de lei, e também o Carlos Ranzi, vereador aqui do município de Lajeado, que também aí debate conosco esse tema. A gente falando antes, né, sobre adequações, sobre algumas coisas que terão que ser feitas à frente também, e essa conversa com a população que existe. E eu vi que você chegaram a citar aí uma coisa que me parece um problema bem sério, talvez, mas pelo menos para a empresa, eu imagino que é uma pergunta bastante séria. Bom, a empresa vai ter que investir bastante, mas não tem essa certeza, em função de leis antigas e tudo mais, se vai permanecer muito tempo fazendo esse tipo de serviço. O que as empresas dizem, o que as empresas, a empresa que faz o transporte, ela manifesta em relação a essas mudanças que ela precisa fazer? Como é que é esse tipo de diálogo com a empresa de ônibus que vai percorrer o município? Bom, Júlio, a partir do momento que nós montamos essa comissão de estudo, a gente procurou se inteirar cada vez mais do atual sistema, né? Justamente por ser um sistema que não decorre de licitação, por ele vindo um sistema, no direito a gente chama de um sistema precário, né? Precário no sentido de que realmente não vem de um regular processo licitatório e de uma concessão a longo prazo.
Tá? O município ele ouviu as empresas, sim. As empresas elas participaram de uma forma geral como parte do sistema, como são parte do sistema. E dentro das pesquisas realizadas foi uma pesquisa de campo, uma pesquisa de roleta que a gente chama. Foi verificado a quantidade de usuários, tá? O público necessário, quantidade de itinerários para atender o serviço. E essas empresas elas veem de bons olhos justamente essa modernização. Por quê? Porque é uma garantia de que eles vindo a lograr êxito no processo licitatório, eles ganhando o processo licitatório, eles tenham um longo prazo para explorar o serviço. Hoje o projeto de lei ele prevê a concessão por 10 anos, prorrogáveis por mais 10. Então, o município, a concessão parte de 10 anos, é avaliado o serviço, estando a contento a prorrogação por mais 10 anos, para se efetuar, então, posterior, um novo processo licitatório. E dentro dessas circunstâncias, sim, as empresas elas têm visto de bons olhos essa manifestação do município, essa necessidade, tá? Isso tem que deixar bem claro que o município, há tempo, ele vem tentando regulamentar esse serviço. É um serviço que ele foi licitado em 2013 e teve a licitação de forma judicial, foi trancada por haver divergência entre a legislação existente naquele momento e o edital. Então o município novamente está readequando esse sistema e por isso também do projeto de lei. Então essas empresas elas têm total discernimento da necessidade da população, dos usuários e da Câmara de Vereadores de debater o tema. Tudo bem, Hanzi, você que está bastante junto à população, enfim, se comunicando também com a população, o que a população diz sobre tudo isso? Algumas observações que chamaram a atenção de vocês, porque deve aumentar no bolso também, né, do contribuinte aqui de Lajeado a questão da tarifa. As pessoas elas compreendem, elas veem necessário, obviamente, a modernização, mas há muita crítica, há um sentimento mais positivo em relação a essas mudanças que vocês preveem. Enfim, como é que a população se sente, o que vocês sentem no público em geral aqui em Lajeado em relação a esse tema? Olha, a gente está num cenário onde existem muitas possibilidades das pessoas adquirirem o seu carro, comprarem sua moto, enfim. Então, em muitas situações, o que a gente vê é o cidadão tentando uma alternativa ao sistema de ônibus. Porque justamente foi essas reclamações que a gente acaba escutando, dificuldade com o horário, dificuldade com o valor da passagem. Então, se você for juntar o valor que se paga de passagem, 4 passagens por dia, ir para casa, voltar, ir de novo ao trabalho, retornar, daqui a pouco já começaria a dar participação no consórcio, numa compra de um carro, enfim, ou de uma moto. E as reclamações que a gente tem, eles batem muito com essa questão do conforto. Por que o conforto, a gente diz? Porque é a questão da hora que eu estou saindo de casa, o tempo de ficar esperando o ônibus, a pontualidade do ônibus chegar para me atender, o meu deslocamento daqui a pouco para começar um dia de trabalho, chegar completamente suado, sem condições, enfim. Então essas reclamações elas acontecem, elas vão de muito antes do ônibus, quer dizer, desde o ponto da parada de ônibus, né? Que muitas vezes não tem chão ou não tem teto, ele é simplesmente um ponto de referência onde é que o ônibus para. Então, as reclamações elas são das mais diversas que acontecem, né? Então, a população, sim, ela também vê como necessária a execução de um processo licitatório, porque ela acredita que, se fazendo esse processo licitatório, dando para as empresas uma visão de que elas vão ficar um longo prazo atuando no município, também vai ser prestado um serviço melhor. O que eu acredito que vai acontecer ainda é uma possibilidade, e isso é um pensamento bastante próprio meu, de que a própria passagem de ônibus ela tenha condições de baixar. Porque hoje, diante dessas incertezas, você não tem como fazer um investimento maior sem ter que cobrar esse investimento no curto prazo. Então, daqui a pouco, as negociações junto com a prefeitura, a tabela de custos, ela venha a se espraiar, ficar um tempo maior de amortização desses ônibus que estão sendo comprados, esses equipamentos, enfim, e aí você consiga reduzir a tarifa dos ônibus, que hoje está se discutindo de sair dos R$ 13,90 para os R$ 4,15. A proposta que tinha sido apresentada é R$ 4,30, né? Dentro desse estudo, a primeira proposta planilhada giraria em torno de R$ 3,50.
sem o valor da climatização. Hoje a climatização ela impactaria na tarifa em torno de 15 centavos a 20 centavos a mais, então partiria para R$ 3,70. Logicamente, são estudos preliminares que no processo licitatório tende a baixar esse valor, tende a baixar até do valor atual, que é R$ 3,90, que está se discutindo esse reajuste, mas hoje atualmente é R$ 3,90 o valor da passagem no município. Muito bem, importante saber disso e dessas perspectivas, né, do que pode acontecer. E na Câmara, como é que está isso? Porque vocês falam da importância dos vereadores aprovarem isso, né, da necessidade desse projeto. A repercussão ela é boa? Claro que é difícil saber antes, né, dos bastidores, mas vocês sentem que há uma possibilidade muito boa disso acontecer? Ou há muita discussão, há muitas pessoas contra, há muitas controvérsias, talvez, entre os vereadores? Não, até é interessante voltar a esse assunto, uma vez que da outra vez que foi colocado em votação o projeto, ele foi rejeitado por unanimidade. Quer dizer, 100% dos vereadores votaram contra. Base governista, não governista, todos eles rejeitaram a proposta do jeito que estava. E desta feita não, está se construindo em cima da base que foi encaminhado pela Prefeitura e apresentando-se as emendas conforme se acredita que deva ser pautado. Foi comentado na Câmara de Vereadores a não necessidade de apresentação de emendas nesse momento, para que isso fosse discutido no momento de fazer o edital de licitação, no momento da audiência pública, enfim. Mas os vereadores acreditam que algumas coisas elas têm que constar por obrigatoriedade na lei, para que dali para frente se negocie como que isso vai acontecer, mas que esses direitos mínimos devam ser garantidos. Aí o Natanael até me perguntava, o doutor Natanael me perguntava agora há pouco, quantas emendas temos? Assim, bom, por enquanto tem 6. Né? Então são algumas emendas que elas tangem toda essa parte de climatização, o itinerário, né? A obrigatoriedade de contemplar a questão dos educandários, dos estabelecimentos de saúde, né? Postos de saúde, UPA, o hospital. Então isso a gente gostaria que ficasse já na lei contemplado, porque aí quando você vai lançar o edital, isso você tem que obrigatoriamente botar no edital que tem que respeitar a lei. Ou seja, a empresa que vai dar o seu lance, seja o preço que for, ela vai ter que olhar para a lei e dizer assim, bom, eu vou ter que botar esses ar-condicionados, eu vou ter que ter isso instalado. Quanto por cento vai ser? Por meio de decreto, o prefeito vem lá e define 20%, 30% da frota no primeiro ano, no segundo, no terceiro, ele vai avançando até se ter uma totalidade ou então contemplar um mínimo aceitável. Então essas emendas que vêm sendo apresentadas visam, na visão dos vereadores, melhorar o projeto que foi apresentado. Nada de tentar dificultar ou não aprovar o projeto. Sim, no sentido de construir. O que nós queremos para o transporte público do nosso município? Como nós podemos contribuir também com o projeto de lei para fazer com que ele seja melhor e que a população seja melhor atendida? Muito bem. Nós encerramos o segundo bloco, voltamos em instantes com mais Entre Linhas. Estamos de volta, terceiro bloco do Entre Linhas, canal 15 da NET TV Univates, também canal 15 da Brasrede Arroio do Meio. Você pode nos assistir também, claro, também pelas nossas redes sociais, pelas páginas aí na internet, no YouTube, no Facebook, no site univates.br/TV. São plataformas diferentes aí que tu tens de nos assistir sempre às quartas, às 7 da noite ou também nos horários alternativos. Para você que está chegando agora, está conosco o Natanael dos Santos, procurador-geral, também o Carlos Hansen, que é vereador aqui de Lajeado, e o tema é transporte público de Lajeado. Nós estamos falando aí sobre os ônibus aqui, o transporte público, o itinerário, enfim, uma série de questões que está sendo discutida, o preço da tarifa, a questão da climatização, que é uma questão ainda que se discute, e nós estamos aí aprofundando esse tema do que é melhor para o futuro de Lajeado, para os próximos anos. Isso certamente impacta várias pessoas. Nós falávamos antes, né, que ao longo do tempo as pessoas vão procurando alternativas, né, para escapar daqui a pouco do transporte público, adquirindo seus próprios veículos e tudo mais, e, enfim, tendo condições de dirigir. Isto, de uma certa forma, claro que não é uma pergunta diretamente, talvez, que vocês consigam responder
mas de uma certa forma, sendo que um contrato vai ser longo, e a empresa explora, quanto mais pessoas andarem de ônibus, melhor, isso não passa talvez a ser uma preocupação da empresa também, de que daqui a alguns anos essas 7.000 e tantas pessoas que utilizam hoje, elas diminuam muito e daqui a pouco esse lucro ele pode não ser tão grande. Essa preocupação eles manifestam em algum momento ou não? Bom, Júlio, até complementando as informações já prestadas pelo vereador no bloco anterior, o município ele sempre buscou o debate, tá? O debate é importantíssimo com os usuários, com a Câmara de Vereadores. Sempre foi compromisso nosso e justamente a gente busca essa maior participação da sociedade. Diretamente envolvido com o sistema de transporte, o que o município acredita, tá? Justamente na relação custo-benefício. O usuário, ele vai chegar lá no ponto final e ele vai fazer essa análise, custo-benefício. O valor que ele paga de tarifa em relação à qualidade do sistema compensa ou não ser usuário do transporte. Isso que o município trabalha muito na necessária qualificação do serviço e dentro dessa qualificação, como produto das empresas, que é o transporte, elas buscar cada vez mais esses usuários para o serviço. Hoje temos outros exemplos, foi debatido com a Câmara de Vereadores, tem o Uber, que hoje é uma realidade das cidades e cada vez mais dentro dos municípios. Por quê? Porque é um valor ele é um valor menor em relação ao sistema tradicional de táxi e que ele procura manter a qualidade do serviço. Então, dentro dessa pauta, dentro dessa análise de qualificação do serviço, o município trabalha para que as empresas, com a venda de seu produto, que é o transporte coletivo, busque o retorno desses usuários. Tá? Então, é essa perspectiva que o município trabalha e dentro dessa perspectiva que vai trabalhar no processo licitatório, tá? Vai se discutir toda uma modernização do sistema, dos ônibus, dos carros, tá? Os carros no sentido dos ônibus. Então, essa modernização vai ser um ponto atrativo ao usuário. Muito bem, pois não. Questão do pessoal acabar vindo com o seu próprio veículo, nós temos aí, é mais fácil comentar quando a pessoa tem que se deslocar para a área central do município, né? A questão de custos a respeito disso. O cidadão que vier de carro de qualquer bairro para o centro, daqui a pouco vai ter que estacionar numa zona azul, onde é que já tem um custo para estacionar ali, e aí, daqui a pouco vai começar a ter um problema, já temos no nosso município, um certo problema de mobilidade. Existem certos gargalos no nosso município justamente porque muitas das nossas vias não foram projetadas para o tamanho do fluxo. Eu sempre digo que a gente tem que bater palmas para quem chegou lá e disse, não, Alberto Pasqualini ela tem que ter essa largura. Você imagina uma situação onde é que não existiam muitas casas, não existiam muitos prédios no nosso município e alguém resolveu abrir aquela rica de uma avenida, né? Só que ela estrangula, ela vira um pedaço menor quando vai para São Cristóvão. E ali também é um gargalo de que as pessoas não conseguem chegar com a devida velocidade, seja na faculdade, seja nos bairros, seja na sua casa. Da mesma maneira, quando se dirigem ao centro, existem vários problemas. Então, em ofertando um transporte público, um serviço coletivo que seja mais atrativo, com certeza as pessoas vão começar a utilizar mais. Isso, além de ser uma atitude que venha beneficiar a própria pessoa, com certeza venha beneficiar também o coletivo, todas as pessoas do nosso município, uma vez que vai viabilizar que essas pessoas deixem seus carros em casa, gastem menos, enfim, que facilite esse fluxo delas para as áreas que deverão ser atendidas. Como o Natanael já antecipou, principalmente serviços de saúde. Tem muitas pessoas que utilizam esse transporte para acessar os serviços de saúde e é necessário que os ônibus também contemplem a passagem por esses lugares. Pois é, porque quanto melhor é o transporte público, o transporte coletivo, eu imagino que mais se use e acaba ajudando, querendo ou não, a resolver um outro problema no município, pelo menos com a sua parcela de ajuda, né? Que é a questão da mobilidade, ou seja, se as pessoas chegarem ao ponto de entenderem que é vantagem ir de ônibus, utilizar o ônibus ao invés do automóvel, cada um utilizar o seu automóvel, o seu veículo, acaba de uma certa forma colaborando, pelo menos em pequena escala, para que se resolva outro problema. A mesma situação que a própria Univat se enfrenta. A questão, ela não tem daqui a pouco o espaço físico necessário para ter estacionamento para todo mundo. E aí os alunos veem que é vantajoso você vir com
vir de ônibus, porque se vier de carro vai ter que estacionar num estacionamento pago, vai ficar quantas horas e se cobra por hora a utilização desse espaço. Então, tendo um serviço adequado, com a devida regularidade, com a pontualidade, com um serviço, com ônibus bons, com certeza a nossa comunidade vai abraçar essa causa. Bacana. Tá aí então uma das, refletindo um pouco, né, sobre como está o município nesta questão também de mobilidade e no que pode impactar. Quanto às empresas que podem concorrer, né? Como está hoje a situação? Apenas uma empresa faz todo o transporte e como deve ser daqui para frente? A licitação ela apenas vai ter uma vencedora? Apenas para a gente entender melhor um pouco como é que é esse processo licitatório a partir do momento que ele acontecer. Bom, hoje o atual sistema do município ele é explorado por duas empresas, né? Praticamente o sistema de transporte urbano são duas empresas, que é o Herender e o Transporte Share. E dentro da nova proposta que a gente está efetuando, vai ser apenas uma empresa, podendo operar em consórcio, né? Podem vir a participar do processo licitatório por meio de consórcio, mas o serviço de transporte coletivo urbano de Lajeado vai ser operado por uma empresa apenas. O que é importante ressaltar, tá, e foi um dos debates efetuados com a Câmara de Vereadores, é justamente o sistema interurbano, que acaba, de certa forma, refletindo e entrando dentro da localização que seria de exploração do transporte urbano de Lajeado. No sentido de que, por exemplo, venha o transporte interurbano de Arroio do Meio, acaba passando aqui no trevo do Posto do Arco, que é a parte pega o bairro Santo André, pega uma parte de São Cristóvão, tem o de Estrela que passa aqui por baixo de Lajeado também, e tem os outros municípios, Venâncio. Então, esse transporte interurbano, ele acaba entrando, de certa forma, dentro do serviço de transporte urbano. E isso é uma forma que o nosso projeto de lei, qual é a ideia nossa? É ele permitir que as empresas, entre elas, façam o conveniamento, elas firmam um convênio entre elas, tá? Para o usuário, a partir daquele momento que ele está localizado na zona urbana de Lajeado, aquele valor que é pago à empresa interurbana seja destinado a essas empresas que ganharam o transporte coletivo dentro do município. Tá? Essa é uma das propostas. Foi discutido também com a Câmara de Vereadores a necessidade ou não de se efetuar determinados terminais em que os passageiros descarregariam, eles acabariam descendo nesses terminais e entrando então no transporte urbano, só que o município entende que o pagamento de duas passagens acaba pesando no bolso, acaba, de certa forma, atrapalhando na questão tempo. Hoje o usuário tem muito a necessidade de hora marcada por ter um compromisso de saúde, por ser um compromisso de trabalho. Então, o município entende que quanto mais direto for o ponto de início e o ponto de fim, a partida deles e a chegada, melhor será a qualidade do serviço prestado. Pois é, para os usuários que utilizam esse transporte interurbano dentro do município, ou seja, como se fosse um transporte urbano, se sugere, uma das sugestões, então, é que essa passagem seja repassada à empresa que faz o transporte urbano. Mas tem como controlar isso? Exatamente, esse é um dos pontos, né? Porque por isso que o município prevê a necessidade do conveniamento entre as empresas. E esse convênio necessariamente vai passar pela homologação, pela ratificação do poder público do município, que é o poder concedente, para que essas empresas que vierem a investir na qualidade e lograrem êxito no processo licitatório, que vão investir na qualidade desse transporte coletivo, ela possa também ter o seu retorno por estar havendo, de certa forma, a parte urbana do transporte, digamos assim. Então, isso é uma necessidade. Tá? Hoje, o município entende que tem que ser dessa forma por comodidade ao usuário.
tá? Por comodidade, por benefício ao usuário, para não haver todo um transtorno em se pegar mais de um ônibus, em ter que chegar num terminal, aguardar um período até vir o ônibus urbano para o transporte ao destino final. Isso tudo a gente busca a comunidade, a diminuir o tempo decorrido no transporte e com isso aumentando a qualidade do serviço. Tudo bem, nós vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos com o último bloco do nosso programa. Muito bem, estamos de volta, o último bloco do programa Entre Linhas, o tema de hoje, transporte público aqui de Lajeado. Estamos recebendo o Natanael dos Santos, procurador-geral, e também o Carlos Ranzi, vereador aqui do município. A gente falava então sobre os ônibus, sobre também a questão dos interurbanos, né, nesse último bloco, que é um problema, né, é uma das questões que preocupam e que se busca uma solução aí para que um não interfira no outro, ou pelo menos que se tenha aí uma aliação, enfim, que se consiga controlar a questão dos valores, para que uma empresa não saia prejudicada em relação à outra. Enfim, o projeto ele tem várias emendas, né? E daqui a pouco seja importante citar, ou pelo menos algumas, ou algo que dá para destacar. O vereador tem em mãos aí. O que dá para trazer nesse sentido de algumas emendas que são interessantes à população saber? É importante destacar que o projeto ele parece ter vindo bastante bom o projeto, quer dizer, ele já vem contemplando algumas situações de tecnologia novas. A gente comentava agora há pouco a respeito da possibilidade da bilhetagem eletrônica, que vai poder dar um pouco mais de transparência ao quanto que cada cidadão trafega dentro de cada ônibus. Então isso também deixa a gente bastante contente. Mas, como a gente já falou, esse projeto ele pode ter impactos até 20 anos. Então, nesse cenário, a gente está prevendo por meio de emendas que, como o projeto toca nessa parte de paradas de ônibus, que as próprias paradas de ônibus exista uma padronização no sentido de ter telhado, de ter as laterais, ter um fundo, calçamento, né? Para que hoje tem muitas paradas de ônibus que, como eu disse, elas estão ali no meio do barro, estão no meio da terra, né? Para que as linhas, os horários dos ônibus também sejam contemplados por meio de aplicativo. A gente acredita que isso vai acontecer de qualquer maneira com o decorrer do tempo, mas não deveria de faltar essas informações na lei, quer dizer, uma previsibilidade de que isso venha acontecer. A gente não colocou nada no tocante de GPS. Eu sei que isso também elevaria um pouquinho o custo, mas ele acabaria sendo um custo aproximadamente, se a gente vai pegar um carro normal, ia ser R$50 por mês por equipamento de GPS. Então, daqui a pouco, a própria empresa vai sentir a necessidade disso para prestar um serviço melhor. E a questão do ar-condicionado já foi debatido bastante. E mais a questão de transparências também, né? Existe uma planilha de custos. Essa planilha de custos também deveria estar constando no site da Prefeitura Municipal, para efeito de comparação. E também, além disso, que nesta planilha de custos não foi contemplado no projeto original, mas que os ônibus hoje, existe a possibilidade de eles fazerem propaganda nesses ônibus. Existe espaço publicitário. Então, a Prefeitura deveria contemplar a possibilidade, quer dizer, na planilha, de que a empresa esteja ganhando com outras fontes que não seja o pagamento direto da passagem. Então, seria nada que venha a dificultar o processo, mas sim a complementar para ser um projeto mais completo. Quanto mais vantajoso para a empresa, ela tem uma outra renda, também é melhor, né? Para que eles consigam sobreviver. E essa questão que tu falou da previsibilidade do projeto, ou seja, de se pensar num futuro, se chegarmos a 20 anos, né, 20 anos, muita coisa muda. As tecnologias talvez sejam novas, talvez o GPS seja coisa antiga daqui a 20 anos, não sei, mas se pensar se abrir o projeto para que se possa mudar alguma coisa, é um dos cuidados que vocês têm que ter, né? Se a gente vai ver hoje, só para a gente balizar, os caminhões, eles estão num processo de alteração do sistema de consumo do combustível. Quer dizer, hoje já tem que botar o ar lá junto para ter menos poluentes no ar, enfim. Logo ali adiante a gente vai ter, quem sabe em Lajeado, ônibus com tração elétrica. E isso vem a interferir no custo da passagem, quem sabe vem a beneficiar, fazendo com que seja mais baixo. Então tem algumas questões que realmente por nós estarmos passando por uma época de transformação, é interessante esse projeto não só ser bem votado nesse momento, mas ele ser analisado ao longo do tempo.
Muito bem, Natanael, essa questão de também pensar à frente, pensar nas mudanças que podem ocorrer daqui a alguns anos, é importante, né? Vocês que também avaliam, discutem esse projeto, estarem atentos, né? Com certeza, até porque o município hoje, como foi colocado lá no início, esse projeto ele visa modernizar o sistema. Tá? Se fosse para resumir o projeto, ele traria toda uma modernização ao atual sistema. Tanto por aplicativos, com controle, o usuário controlando a qualidade do serviço, aplicativos que verificariam os itinerários, tá? Teriam um controle de qual local que o ônibus se encontra e qual a necessidade do usuário se deslocar até o terminal, aplicativos de ouvidoria, tá? Vão ter aplicativos em que o usuário ele venha a participar do sistema. Essa é a intenção do poder público e do município, é que o usuário se sinta realmente parte do sistema, tanto quanto com ideias, com melhorias necessárias e toda essa modernização. Então, o município ele trabalha, sim, dentro desse período, como foi citado anteriormente, que é de 10 por mais 10 as concessões. Dentro do projeto de lei, ele já prevê a idade da frota com uma idade de 15 anos e com média de 9, então procura reduzir bastante a idade da frota. Hoje, se tu for verificar a idade da frota, ela é bem mais elevada do que está sendo estabelecido nesse projeto de lei, que é a média de 9 anos. Então, esse sistema que o município está fazendo realmente, ele está pensando no futuro. O que pode se discutir também é aos poucos, ser a necessidade de adequações às novas tecnologias, como já foi referido pelo vereador Hanzi, colocar, quem sabe amanhã a gente vai ter ônibus híbridos, ônibus elétricos, né? Isso é uma realidade que nos carros hoje já existe, daqui a 20 anos certamente já vai existir para o ônibus, se já não existe hoje também, daqui a pouco até já essa situação. Então o município ele visa sim modernizar essa frota e cada vez mais, havendo um retorno e uma redução no custo da passagem, no custo da tarifa, melhor o usuário se sentirá no sistema. Muito bem. Alguma cidade que vocês considerem como modelo nesse tipo de questão, assim? Vocês chegam, imagino que sim, né? Pesquisar ou talvez a visitar, mas há algumas cidades, talvez no Rio Grande do Sul ou fora, que vocês entendem que a coisa funciona e que poderia ser parecido? Ou até alguma cidade que é bem diferente, que não tem como fazer igual, porque a cidade tem toda uma outra característica? Vocês têm, assim, algumas experiências fora daqui que vocês podem citar? Acho que tem duas peculiaridades, que é a cidade de Curitiba. Curitiba, o investimento passou de R$1 bilhão à época, né, por parte das empresas. E enfim, foram rasgadas avenidas que viabilizaram que os ônibus tivessem um fluxo melhor. A cidade, por não ter sido de maneira completa pensada no transporte coletivo, a possibilidade dos ônibus passarem por essas vias. Nós já temos um problema bastante sério nesse sentido, porque os loteamentos simplesmente não contemplaram durante muitos anos avenidas. Eles são ruas pequenas, isso é fácil. Qualquer pessoa que for passar nas ruas dos bairros vai perceber uma ausência de vias mais largas. E também, além de Curitiba, eu acho, me chamou bastante a atenção, existem cidades que dão o transporte público totalmente pago, quer dizer, isento a pessoa de circular. Eu acho que é difícil que isso aconteça, né? É bastante utópico isso, né? Mas obviamente são cidades muito menores, onde a ajuda do poder público acaba sendo muito mais necessária, porque é aquilo que faz mover o andamento da cidade. Alguma próxima aqui a nós? Não. O que o município, o que nós fizemos enquanto comissão, tá? Realmente, Curitiba foi uma das que entraram em pautas na nossa análise. Curitiba, o plano de mobilidade urbana deles é algo que cada vez mais os municípios, não só Lajeado, mas os municípios de maneira geral, adotam como espelho, adotam como necessária adequação de um plano de mobilidade urbana e automaticamente reflete no sistema de transporte coletivo. E no Rio Grande do Sul, o que nós visitamos foi Caxias do Sul. Caxias do Sul tem um serviço bem organizado, bem dentro do modelo que o município entende, da necessidade do usuário participar, né, do serviço.
e participar ativamente. Então, nesse sistema, dentro do Rio Grande do Sul, o município se pautou muito com Caxias do Sul e em nível já de mobilidade urbana, realmente a gente tratou com Curitiba. Muito bem. Últimos minutos aí de programa, a gente também já chega ao final. Se tiver algo que eu não tenha perguntado, que seria interessante dizer, por favor, fique à vontade. Já agradecendo aqui a presença de Ti Hans e também do Natanael por participarem conosco. Acho que o poder, toda a Câmara de Vereadores agradece a oportunidade, né? Com certeza, vim aqui falar um pouco a respeito do que está acontecendo. Esse assunto especificamente ele vai tocar a vida de absolutamente todos os cidadãos lajadenses, bem como também a nossa redondeza. Natanael já falava a questão dos ônibus que vêm adentrando na nossa cidade, quer dizer, pessoas que estão vindo de fora, se deslocando para cá. Nós esperamos sim que entre as emendas e a aprovação do prefeito haja um entendimento sim de melhorar o serviço que já é prestado hoje no nosso município, e daí não tem demérito algum as empresas que vieram até hoje trazendo esse serviço, quer dizer, de maneira, como foi comentado, de maneira precária, sem a segurança da continuidade do serviço. Essas empresas vieram prestando um belíssimo serviço para a nossa comunidade. Vamos dizer, se não existissem essas empresas, viriam outras, e as outras seriam melhores do que essas. Então, a gente está num momento, sim, de mudança, de apresentação de situações diferentes e que nós acreditamos que venha a ser o melhor para o nosso município. Natanael, por favor. Júlio, queria agradecer e da mesma forma como foi falado pelo vereador, o município ele está cada vez mais adequando esses serviços e esse serviço necessário à população. Então, em especial, o que eu queria solicitar e convidar é realmente, a partir do momento da aprovação do projeto, vai haver uma audiência pública. Gostaria muito que a população participasse ativamente dessa audiência pública. Vai ser efetuado a ata de audiência, vai ser levado as propostas adiante. O município quer participar do projeto. O projeto ele tem que ser participativo com a comunidade. Tá? Então, essa comunidade, os usuários, eles venham cada vez mais trazer a realidade desse serviço de transporte, como já falado, prestado de maneira satisfatória, tá? Dentro de uma lógica do sistema, dentro de não ter um contrato a longo prazo garantido pelas essas atuais empresas, mas também reconhecendo as necessárias melhorias, vem prestado pelas atuais empresas. E nesse sentido, só gostaria de reiterar, então, que os usuários eles participem da audiência pública, que vai ser divulgada no momento oportuno e que possam realmente se sentir parte do sistema. Importantíssimo. Obrigado pela presença, nós estamos encerrando Entre Linhas aqui desta quarta-feira, lembrando que tu podes assistir também nos outros horários alternativos, mas sempre ao vivo, 7 da noite, na quarta-feira, aqui na TV Univates. Tá certo? Nós encerramos, agradecemos a você que nos acompanhou e boa noite.